Então, queridos, vamos continuar aqui. Como a gente estava falando, a gente está preparado aqui para aquilo que Jesus falou, que é fazer obras maiores do que as que ele fez, né? E como a gente estava falando, né, a gente não pode esperar que o mundo entenda aquilo que a gente fala, aquilo que a gente está proclamando, né? Às vezes a gente chega em alguns lugares que a gente tem que até parar um pouquinho para pegar um código, um dicionário, para ir decifrando o que os irmãos estão falando na igreja. Então, como é que a gente quer se comunicar com o mundo? Como é que a gente quer comunicar o evangelho para o mundo? Como é que o mundo lá vai saber o que a gente está querendo? Então, o que foi que Jesus fez? Ele preparou aqui um idioma de comunicação. A igreja de Jesus, ela se comunica com o mundo através do serviço. Então, é o serviço que a gente usa para falar com as pessoas. Se ninguém entender nada que a gente está falando, se você chegar e fizer um favor, fizer uma boa ação, por isso que lá em Mateus 5, diz que é através dessas boas obras que a gente vai ser conhecido, que a gente vai resplandecer a luz que está em nós, e as nossas boas obras serão conhecidas pelos homens. Então, se a gente não falar coisa alguma, apenas com o serviço a gente vai alcançar alguma comunicação. Eu estava falando com um pastor amigo meu, ele estava começando um negócio em Portugal. Aí a igreja queria funcionar naquele lugar. E eles não sabiam como começar o diálogo com a igreja. Era um pastor de fora, o pessoal estava indo lá. Aí eles estavam pensando já o lugar onde eles iam trabalhar, queriam se estabelecer naquele lugar. E o que é que eles fizeram? Perceberam que tinha uma pracinha maltratada e começaram a cuidar daquela praça. Começaram a pintar os bancos, começaram a cuidar do jardim, a cuidar das flores, a varrer, a limpar. Por quê? Porque a praça era da comunidade. Então, qual foi a forma que eles encontraram para começar a falar com a comunidade? Se eles eram a igreja. Foi qual? Servindo. Começaram a trabalhar para aquela comunidade antes de botar placa, antes de abrir prédio, antes de tudo. Então, esse diálogo funcionou. Essa linha de comunicação funcionou. Então, o que Jesus fez aqui foi dizer para a gente, como igreja, que existe uma forma da gente se comunicar com a igreja, ou com o mundo. E essa forma é através do serviço. Se a gente for lá para a rua agora, cheio do Espírito Santo, e começar a falar em língua, lá ninguém vai entender nada. Se a gente chamar, às vezes, gente para orar, não sei o que, ninguém vai entender nada. Se a gente for, às vezes, pregar, proclamar a palavra ali, tem horas que a gente não entende. O Lodebá, o garoto, a gente não sabe, o cara não sabe o que é isso, apesar de ser coisa da Bíblia. Então, como é que é a forma mais fácil da gente se comunicar com a comunidade, irmão, com o mundo? É servindo o mundo. É indo prestar um serviço, é ajudar, é como a gente fala, é identificar onde tem uma demanda na nossa região, para que a igreja chegue lá e vá trazer ali o que está precisando. Eu conheci uma igreja em Uberlândia, que eles começaram lá, quando foram para aquele lugar, eles perceberam que no bairro, a dificuldade do bairro era que as mulheres queriam trabalhar, era um bairro que precisava trabalhar e não tinha creche, não tinha uma creche no bairro. Então, o que foi que a igreja fez antes de montar o prédio da igreja? Uma creche. E começaram a oferecer serviço de creche para o bairro. Juntou gente, as mães deixaram as crianças, e a igreja começou a cuidar das crianças para as mães trabalharem durante o dia. Irmão, o trabalho da igreja, será que é fazer culto no domingo? Ou é trabalhar a semana todinha, prestar um serviço para a comunidade? E eu fui lá já depois de 15 anos, o prédio da creche é um prédio bem grande, do lado do prédio da creche tem o templo, onde a igreja congrega nos domingos, certo? Uma proporção bem menor do que a creche. A creche hoje já tem um reconhecimento público. A igreja bancou a creche por 5 anos, e hoje ela é subsidiada pela acho que é a prefeitura, né? Que cuida desse negócio do município. Hoje é subsidiada pela prefeitura. Mas quem foi que começou chegando ali e falando com a comunidade, dizendo, a gente veio aqui trabalhar para vocês? A igreja chegou se comunicando através do serviço. Não é com um carro de som dizendo, tem culto domingo,
tem culto terça, tem culto, quem tiver perdido que venha. Não. Eles chegaram se comunicando. E eu conheço muitos exemplos de igrejas que funcionaram, começaram assim, falando com a comunidade, falando com o mundo, falando com as pessoas através do serviço. Você imagina se Jesus tivesse chegado e tivesse logo botado ordem, dizendo que ele queria ser servido, que ele era Senhor, que ele era Filho de Deus, e ele estava precisando ser servido ali, ele veio vindo governar, dominar as pessoas. Ele iria estar com o mesmo discurso, irmão, de todos os reis da época, de todos os governantes da época. Ele não ia se destacar, ele não ia comunicar o que Deus veio trazer para o homem, porque ele seria mais um que estava querendo conquistar a gente, dominar a gente. Então, por isso que ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a comunicação que ele usou foi essa. Foi ajudando as pessoas, conversando com as pessoas, alcançando as pessoas, indo até as pessoas. Então, esse foi o grande, assim, a grande chamada no ministério de Jesus, né? Através do seu serviço, Jesus conseguiu se comunicar de forma eficiente com homens cultos, poderosos e ricos, assim como obteve sucesso se relacionando com homens rudes, simples e sem qualquer recurso material. Não foi isso, ele conseguiu alcançar todo mundo, irmão. Do jeito que ele ia na casa do rico, do jeito que ele ia na casa do militar famoso, militar de alta patente, ele também ia na casa do pobre, ele ia na casa da viúva, e o que ele fazia, todo mundo entendia. Todo mundo aceitava a mensagem dele, porque ele ia servir. Ele não foi fazer discurso na casa de ninguém. Ele foi servir em todos os lugares. Então, onde ele chegou, todo mundo entendeu. Ele conseguiu ser acessível a todo mundo, porque todo mundo, independente de ter dinheiro, não ter dinheiro, de classe social, de poder econômico, poder aquisitivo, todo mundo tem um negócio chamado o quê? Necessidade. Não é assim? Todo mundo tem uma coisa chamada necessidade. Tem alguém que até diz, o que é prosperidade? É a ausência de necessidade. Eu não concordo. Porque Deus colocou a necessidade na vida de todo homem. E Ele não tirou essa necessidade. Então, o próspero é aquele que vê na necessidade a oportunidade de compartilhar o que tem. E isso é próspero. Porque se você não tem necessidade, é como a gente falou, é um cara autônomo. Funciona sozinho. Então eu posso cortar a relação. Você está entendendo? Então onde é que está a prosperidade? A prosperidade está naquele sentimento que nós temos de que o que eu tenho é para ser compartilhado. E a necessidade, que foi uma coisa criada por Deus, é exatamente para montar o ponto de encontro entre os homens. Eu me encontro com você a partir de quê? Da sua necessidade. Porque como da mesma maneira que você tem necessidade de comida, eu tenho necessidade de dar esse pão, porque ele é mais do que suficiente para mim. Então Jesus disse, eu estava ansiando, eu tenho necessidade de estar com vocês. Então a gente tem que entender que é nisso que a gente vai se completar, irmãos. Tem coisas que Deus colocou na nossa vida, não é porque ele seja ruim, não. É porque é dessa maneira que a gente vai avançar e a gente vai poder revelar aquilo que ele é. Então a gente tem que entender que esse serviço que Jesus veio mostrar para a gente é para comunicar com qualquer tipo de gente. O rico tem necessidade, o milionário tem necessidade, o bilionário, o esmolé, o gari, o cara que não tem renda, que não tem salário, ele tem necessidade do mesmo jeito. E a gente vai servir um copo d'água, a sede que o rico tem é a mesma que o pobre tem. E o que resolve a sede do rico e a sede do pobre é um copo de água. Esse copo d'água pode ser servido num copinho de plástico e pode ser servido numa taça de cristal de, sei lá, não sei de onde. Mas o que resolve é o copo de água. Você está entendendo? Então o que é que Deus faz? A necessidade é para a gente fazer a conexão de um com o outro. Se nós não tivermos necessidade, a gente não precisa um do outro, a gente não precisa de Deus. A gente está morto. Então, Jesus conseguiu ser acessível a toda classe social. A toda classe social ele foi acessível. A gente entende hoje, pelo que a própria Bíblia diz, a gente entende que existe uma classe que ela é mais ressonante ao Evangelho. Não é verdade? A gente sabe que o pobre, quando eu falo no pobre, entendo que eu estou falando no conceito social que a gente tem,
não no conceito assim espiritual da coisa, mas a gente sabe que a classe pobre, a classe mais, que a gente chama de mais baixa, ela é mais ressonante ao evangelho. Uma comunidade, você coloca 150 igrejas, você pode catalogar numa comunidadezinha dessa. E num bairro bacana, é difícil. Por quê? Porque o pobre, ele responde mais rápido a isso. Né? Jesus mesmo disse. Então, o que é que a gente tem que entender? Que a gente tem uma forma de chegar em todos eles. Basta chegar onde? Servindo no ponto que eles precisam. Identificar a necessidade para que a gente se encontre. Porque na hora H, acabou. Naquela hora está todo mundo com a mesma sede. Está todo mundo com a mesma fome. Todo mundo tem a mesma carência. E Jesus entendeu isso. Então ele não veio atrás de palavra, ele não veio fazer um discurso. Ele veio apenas servir, se comunicar através do serviço. A estratégia de Jesus, que deve ser a estratégia da igreja. Como é que a igreja vai conquistar o mundo, irmão? Servindo. Como é que a igreja vai conquistar o mundo? Servindo o mundo. Quem é que não quer ser servido? Se Jesus fez isso e funcionou, então era o desafio do filho. Qual era o desafio dele? Falar através do serviço. Mudo, calado. Então, quando eu penso nisso, eu penso que libera para muita gente do corpo de Cristo essa responsabilidade, que mas eu não prego, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sou eloquente, eu não tenho... Rapaz, você não precisa disso. Por quê? Porque você tem mãos, porque você tem pés, porque você tem ouvidos, você tem olhos, você tem um corpo que Deus te deu para que você pudesse servir. Então, o que é que a gente tem que fazer? Seguir o exemplo de Jesus. O serviço da igreja é dar continuidade a isso. Então é falar pelo serviço. Esse deve ser o caminho da igreja também. Quando essa comunicação da igreja com o mundo é estabelecida, que comunicação? Do serviço, então o evangelho de Cristo é pregado. E os seus discípulos são revelados. Sabe quando é que o bairro vai descobrir que tem uma igreja aqui? Que tem filho de Deus aqui? Quando a gente começar a servir o bairro. Enquanto isso, nós ainda estaremos obscurecidos. Não precisa você fazer nada. Jesus falou, a Bíblia diz que os filhos dele, os discípulos dele serão reconhecidos pelos frutos. Então, quem dá fruto é reconhecido. Quem não dá fruto não é reconhecido. Aí tem que usar um crachá, tem que botar uma placa no carro, tem que botar o sou de Jesus, tem que botar 100% gospel, tem que fazer alguma coisa para que as pessoas possam ver que você faz parte do negócio aí. Mas a Bíblia diz que não precisa de nada disso desde que você dê frutos. Como eu dei exemplo naquele dia que eu fui lá que eu dei carona para o motoqueiro de madrugada. Ninguém falou nada, não se identificou. Demos carona para um pessoal que estava de madrugada lá na favela do Mosquito. A mulher ligou e disse, olha, 2 filhos de Deus pegaram a gente, estão levando a gente daqui. O que é isso, irmão? Serviço. Serviço. A partir daí, a comunicação começa. A partir daí você pode traçar um diálogo. Então tudo começa com esse serviço. Então, quando essa comunicação é estabelecida, o evangelho de Cristo é pregado, os discípulos são revelados, e os filhos de Deus, que Paulo fala aos Romanos, né, dizendo que o capim macio, Ponta Negra, Natal, o universo, o mundo, está gemendo, esperando o quê? Acertar na Mega Sena? Esperando que acabe com a corrupção? Não, o mundo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem, dê as caras. E acreditem, nós não fazemos isso... ia falar assim, não sei. A gente não faz isso fazendo marcha não, irmão. Nem fazendo propaganda na televisão. A gente faz isso... Talvez fosse mais importante se no dia da marcha todo mundo levasse uma vassoura para varrer as ruas. E deixar as ruas limpas. Porque pelo menos alguma coisa relevante a gente teria feito para essa cidade. Então é assim que os filhos de Deus se manifestam. É assim que a gente cala o grito, o gemido angustiado das nações. Servindo, dando aquilo que a gente diz que tem.
Aí a gente está pregando o evangelho, não apenas proclamando, né? Não apenas falando. Então quem foi que fez isso? Jesus. E esse deve ser o serviço da igreja, irmão? Sim. Esse deve ser o serviço da igreja. Amém? Uma tarefa difícil para a gente que Jesus veio fazer. Naturalizar o espiritual. É mais importante do que espiritualizar o natural. Deu para entender? O que é que a gente tem tentado fazer como igreja aqui nessa terra? A gente tem tentado fazer o seguinte: a gente pega um negócio desse aqui. O que é isso aqui? Água. É um elemento natural. Precisa explicar água para alguém? Não. Água é água, todo mundo entende isso. Mas a gente quer transformar isso aqui num negócio espiritual. E a gente gasta tempo com isso. Com água, com qualquer coisa, com qualquer negócio que a gente quer fazer. E não, porque para Deus, o negócio de Deus é isso aqui. Irmão, Jesus falou, e ele disse que Deus é espírito. Não é assim? Ele diz, Deus é espírito. Então, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quem é que tem essa conexão, essa revelação, essa coisa de que Deus é espírito e pode ter essa conexão com ele? Quem é, irmãos? A gente que é homem espiritual, né? A gente tem consciência do espírito, está em nós. Agora, o cara que está lá fora, o homem que nós dizemos que não é um homem espiritual, que é um homem carnal, que é um homem natural, que é aquele cara que não entende nada, que está perdido, cego, como é que a gente chama? Pobre, cego, nu. Não é esse que precisa conhecer Deus? Então, qual é o desafio da igreja, irmãos? É pegar esse Deus que nós temos consciência que Ele é Espírito, nós temos consciência que Ele é espiritual, que Ele é outra dimensão, que Ele é tudo isso que a gente não vê, mas é real, é aquela coisa toda. A gente tem que pegar tudo isso que Deus é e dar uma forma de naturalizar isso para que o homem natural possa entender. Entendeu? O papel da igreja é ser um facilitador da coisa, irmão. O papel da igreja é ser um facilitador daquilo que Deus é. Então a gente tem que pegar aquilo que é espiritual, o que é espiritual, tudo isso aqui, o que tem aqui de letra, todo mundo sabe ler. O que é que ninguém sabe? O que é que tem aqui por trás dessa coisa? Então eu tenho que pegar esse evangelho, eu tenho que pegar esse Deus que é amor, eu tenho que pegar essa coisa toda que é espiritual e tenho que naturalizar. Para quê? Para que o homem natural possa entender. Paulo escreveu dizendo assim, que quando o ímpio chegar no nosso meio, aquilo que a gente está fazendo, tem que falar para ele. Já leram isso? Ele falou aos Coríntios. Quando o ímpio chegar no meio de vocês, na congregação de vocês, o testemunho de vocês, o que vocês fazem, tem que falar para esse homem. Tem que comunicar uma verdade a esse homem. Então a gente não pode dificultar a vida do ímpio, irmão. A gente não pode dificultar a vida do mundo, que não entende nada. Então a gente tem que pegar essa coisa de Deus todinha aí e fazer o quê? Naturalizar. Deixar uma coisa natural para que ele possa entender. Esse é o desafio da igreja. Ah, Deus é amor, rapaz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o cara lá na praça. E Deus amou o mundo de tal maneira, e tá, blá, 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 blá. E daí? E como é que naturaliza isso? Cadê? Quem foi lá para o Rio de Janeiro? Quem foi lá para o Rio de Janeiro pregar o evangelho, dizer Jesus te amo? Não foi assim? Você aí? E o que foi que disseram? E você, me ama? Não foi isso? O seu testemunho? O que é isso, irmão? É um tapa na cara da igreja. Então o que é que falta? Dizer que Deus é amor, que Jesus é amor, isso todo mundo diz.
O que é que falta? O que é que essa pessoa lá, essa menina lá que foi encontrada, o que é que ela está querendo? Ela está querendo que naturalize esse negócio espiritual. Tem que pegar, irmão. Tem que conectar. Tem que estar perto. Então esse é o desafio da igreja. Pegar tudo que Deus é e comunicar para o mundo. Essa é a coisa que a gente tem que fazer. Se a gente conseguir isso, a gente alcança o mundo. Pronto. Se ela tivesse chegado de garota, olha, eu te amo. Venha cá, está precisando de alguma coisa? É uma palavra, é um ouvido, olha, eu estou de viagem aqui, mas eu tenho um amor tão grande por você, o que é que eu posso fazer agora, em 5 minutos por você? Aí a menina ia entender, ela disse, poxa, essa maluca deve ter alguma coisa mesmo. Irmãos, o evangelho tem que tocar. O evangelho tem que apalpar as pessoas. O evangelho tem que pegar nas pessoas. Porque Jesus fez isso. Amém? Deu para entender esse negócio aí? Essa é o serviço da igreja. A igreja cresce alcançando e não atraindo. Quem atrai é shopping center, irmão. Que faz campanha para você sair da zona norte e vem para a zona sul para o shopping center. Quem atrai é comércio, que faz uma campanha para você ir para aquele estabelecimento. Aí o cara sai de qualquer lugar da cidade e vai para ali. Isso é coisa do comércio. E quando chega lá naquela loja, naquele restaurante, né, o cara te dá um cartãozinho. Aí diz, se você comer aqui 10 vezes, eu vou carimbar. Aí você ganha mais um, não é assim? Ainda mente, diz que ganha. Na verdade, você está ganhando a comissão, porque 10% é comissão, né? De quem já pagou 10, é comissão. Você está pagando aquele lá. No Lava Jato, pronto, no Lava Jato é assim. E se você perder o cartãozinho no nono carimbo, faz o quê? Perdeu tudo, tem que começar de novo. Então, irmão, isso é coisa do comércio. A igreja não está para atrair, não. A igreja está para alcançar, indo pregar o evangelho. A gente tem que ir lá, Judas, capítulo 1, só tem o capítulo 20, lá diz, indo buscar os que estão lá Então a igreja tem que ir, irmãos. A igreja cresce, não é chamando gente que chega aqui dentro, faz um plano de fidelidade, que se ele perder 3 cultos, 8 cultos, no 9, aí tem que começar de novo. Aí o cara fica sempre renovando o cartãozinho dele, para ele não fugir daqui, para não fugir para ali. Não, querido. A igreja cresce alcançando. Não é quantos eu atraí, é quantos eu alcancei. Quem dá o exemplo bom disso aqui, por isso que eu coloquei aqui, o bombeiro. Eu acho que o evangelho, ele é representado por essa figura. Já viram lá no incêndio, quem já viu o incêndio? Como é que o bombeiro faz, irmão? Ele fica lá do lado de fora, chamando as pessoas, olha, quem chegar aqui, para mim aqui vai ganhar isso, vem para cá, a salvação está aqui, viu, pessoal? A salvação está aqui. Quem está no fogo quer ser salvo, irmão, mas não consegue. Quem está no mundo pode falar com todos, eles querem ser salvos, mas não consegue. Não sabe o caminho. Não sabe para onde ir, eles estão cegos. Quem tem a luz, quem tem a orientação, quem tem a palavra, quem tem o Espírito, quem está salvo somos nós. Então o que é que o bombeiro faz? O bombeiro vai lá e alcança, tira os que estão no fogo e traz para a salvação. Esse é o papel da igreja. É assim que a gente serve. É assim que a gente faz. É assim que a gente continua aquilo que Jesus começou a fazer. Então você lê um livro, o serviço de Deus não precisa, então não vou fazer nada não. Tem muita coisa para fazer. Agora a gente tem que fazer pela motivação certa. Amém, querido? Deu para entender aí? Quem deu um exemplo desse para a gente? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, eles começaram uma discussão lá de quem tinha mais discípulo, quem tinha mais seguidor no Facebook, quem estava mais popular no Instagram, quem tinha batizado mais gente, eu sou desse, eu sou daquele outro. Paulo disse, que conversa é essa? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é isso? Eu sou de Pedro. Aí Paulo disse, ainda tem um pior grupo, que é aqueles que dizem que eu sou de Cristo. Porque os de Pedro só queria seguir a Pedro. Os de Apolo só queria seguir os de Apolo. Os de Paulo
Não, ele disse, eu não tenho nenhum, eu batizei uns 2 ou 3, é o que eu estou me lembrando, que eu nem estou anotando isso. Ele ainda tem um grupo que diz que é de Cristo, que não quer se envolver com um grupo de ninguém. É só de Cristo que não está aqui para fazer o negócio. Então o que é que Paulo disse ali, irmão? Ele disse, eu não estou fazendo conta não. Por quê? Porque eu trabalho, eu sou cooperador do reino de quem? De Deus, não é do meu reino, não é da minha igreja, não é do meu ministério. Ele disse, um planta, o outro que nem plantou vai lá e colhe, e come mesmo, e acabou a história, não tem que ficar com raiva não, irmão. Ah, mas eu que plantei, eu comecei essa obra aqui, não tinha nada, eu preguei lá a pé, num prédio alugado, não tinha microfone, não tinha banda, aí chega o cara agora, vai pegar tudo pro... Não, vou arrebentar isso aqui para ele, e ele que comece de novo. Eu vou trazer os meus, eu vou sair daqui, quem quiser vir comigo, vem, irmão, não é assim. A igreja está como cooperadora do reino de Deus. Então Paulo disse, eu não quero nem saber quantos eu batizei, eu não quero saber de nada, se um plantou, se o outro colheu, um Apolo, quem dá crescimento é Deus, a obra é dele, é para ele, eu sou cooperador, isso aqui não é meu. Você está entendendo? Se a gente tiver esse sentimento, irmãos, a gente está resolvido. Um dia me perguntaram, essas pessoas, eu estava com um grupo de jovens, esses jovens aqui, será que vão ficar na igreja? Na congregação, no caso? Eu disse, eu não sei se vão ficar na congregação, mas para o mundo eles não vão. Para o mundo eles não vão. Amém? Eu quero lá saber se vai ficar aqui, se vai ficar ali, se eu vou treinar os caras e vão lá para a igreja de Paulo Barreto. Eu quero lá saber disso, irmão. Eu quero dormir tranquilo que hoje eu fiz o que Deus mandou. E o crescimento quem dá é Deus, não é plano de marketing, nem carteirinha de fidelização, não, irmão. É Deus que diz quantas pessoas vão ter aqui dentro, quantos vão ter ali, quantos vão ter para lá. O sucesso não é meu, o sucesso é de Deus. É garantido por isso, que o reino é dele. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A gente consegue orar assim, irmão? Se a gente conseguir orar desse jeito, a gente dorme tranquilo. Ah, 3 famílias foram para onde? Foram para o mundo? Não. Foram congregar. Amém. Amém. A gente só não pode perder para o diabo, irmão. Mas se for para outro lugar, está tendo do reino. Então, Paulo disse, eu sou cooperador. Então, eu não quero saber disso aí. Quem vai, eu estou cavando, eu estou ensinando. Eu não quero saber. Eu só sei que eu sou cooperador, porque a igreja não é minha, o ministério não é meu, e o reino também não é meu. Graças a Deus. A responsabilidade toda é dele. Tranquilo, queridos? É assim que a igreja deve servir. Os discípulos de Jesus são identificados pelos frutos de um serviço na mesma qualidade do serviço de quem? De Jesus. A igreja deve prestar um serviço relevante à sociedade onde está inserida, sendo o quê? Sal e luz. A igreja deve fazer falta onde ela vive. Quando eu falo igreja, não estou falando dessa congregação não, viu, irmão? O irmão deve fazer falta lá para o seu vizinho, onde você trabalha. Você deve fazer falta lá para o seu colega. Você deve fazer falta aonde você está. Você tem que fazer falta. Por quê? Porque você é sal e você é luz. Então, aonde a igreja de Jesus está, ela tem que fazer falta. E onde está todo mundo reunido, aí é que tem que ser um buraco mesmo. Por quê? Porque essa é a nossa missão. É assim que a gente tem que seguir. Uma igreja que é denunciada a órgãos públicos por provocar desconforto. Já pensaram isso, irmão? Por provocar desconforto à comunidade e tão alheia e insensível à realidade da sociedade, ainda se cobre de uma pseudo-espiritualidade para qualificar como perseguição a reação do mundo, volte, que isso é importante, a reação do mundo que não entendeu a mensagem comunicada pela igreja local. Eu me estabeleci aqui, cheguei aqui, caí de paraquedas aqui dentro, ocupei um espaço, começa a fazer barulho, começa a falar, esbravejar, gritar, fazer tudo no mundo. Lá fora ninguém entende nada do que acontece aqui. Os caras só entendem que no dia de culto ninguém dorme, ninguém assiste futebol, nem a novela. O que é que esse povo faz? Denuncia, irmão. Aí o cara vem dizer que é perseguição. Não é perseguição não, o cara lá ele não sabe o que é que está acontecendo. É um alheio que chegou aqui. É um negócio que não se comunica. Veio perturbar a ordem do bairro. Já pensaram a igreja fazendo isso? Então não é perseguição. Nós que não estamos conversando direito.
Porque eu conheço igrejas que faz culto até de madrugada. E se você for mexer lá, não tem grade nas portas, porque os caras tomam conta da igreja. Eu conheço igreja que quem toma conta da igreja é o traficante. E ai daquele que mexe com um negocinho da igreja. Ai daquele que toca no pastor. Ai daquele que joga uma pedrinha. O traficante diz aqui não. Os caras estão cuidando das crianças aqui. Já pensaram nisso? Então, irmãos, a gente tem que saber o que está acontecendo na história. A gente tem que identificar o que está acontecendo na história. Porque a gente está aqui para servir como Jesus. Amém? A igreja se comunica com o mundo na mesma proporção com que se comunica com as pessoas do mundo. Então, se eu estou falando com as pessoas, eu estou falando com o mundo. Como? Servindo as pessoas. De uma por uma. A gente começa desse jeito. Então, quanto maior for o nosso conhecimento como igreja, maior será a nossa responsabilidade em dar continuidade ao serviço iniciado pelo nosso mestre. A prática desse princípio, que princípio? De servir como filho, é a única forma de garantirmos nossa realização e felicidade como igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Então a gente tem essa consciência, irmão? A consciência chegou, a luz chegou, então o que veio junto? A responsabilidade, né? O Baden-Powell já dizia, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. É do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E o resto é mar, são coisas que eu nem sei contar. Né? Então a gente tem que ter essa consciência cristã, queridos. Amém? Então se chegou o conhecimento, se chegou a responsabilidade, se chegou aquilo que Jesus veio falar para a gente tem que continuar o serviço dele como igreja aqui nessa terra. Tranquilo? Termino com esse versículo finalzinho que para mim é muito importante. Para a gente ser feliz. O cristão tem que ser feliz, irmão. Tem que ser uma igreja feliz. E quem é a igreja feliz? É aqueles que conhecem essa verdade. Já conhecemos? Já. Então nós vamos ser felizes quando praticarmos essa verdade. Tranquilo? Queridos, o finalzinho desse livro que a gente viu agora, assim, como eu falei para você no começo, quando a gente teve a ideia de escrever esse livro, não foi como uma pretensão vocês vão ver aí na última página, para finalizar nesse 13 aí, não foi com pretensão de criticar nada, de apontar defeito, porque eu estou no meio desse contexto todo, mas foi para que a gente pudesse entender o que é que a Bíblia diz, para que a gente possa se tornar alguém melhor, né? Como eu falei, esse livro aqui não foi produto assim de muita pesquisa bibliográfica. Nos agradecimentos eu agradeci, entre outras coisas, a Deus, aos meus pais, aos meus amigos, e eu coloquei para fechar o 13 ali, no finalzinho, que eu agradeci a minha família, que eu disse, eu agradeço a minha família, Keila, Amanda e Lorena, que sem querer e nem saber foram a fonte de energia e o meu primeiro ponto de confronto no tocante a servir e não ser servido. Se nós não fizermos o dever de casa, se nós não começarmos na nossa família, isso que a gente está vivendo aqui, que a gente viu aqui, talvez a gente continue iludido com o Evangelho. Mas eu tenho assim um bom testemunho para dizer para os irmãos que vale a pena seguir o que Jesus tem falado, amém? Vocês dão uma lida, não sei se alguém conseguiu ler tudo, mas a gente vai na próxima segunda, vai dar uma geral, né, Paulo? Assim, do começo ao fim, do 1 ao 12, todo rapidinho. E eu vou também abrir na próxima segunda para quem quiser falar, derrubar, dizer que esse negócio não presta, mentira, tudo, ou acrescentar alguma coisa, que de repente tem uma segunda edição aí com a participação dos irmãos, tá bom, irmão? Obrigado pela atenção e até segunda.